Então eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, né? Que deve estar toda marcadinha, se não, vamos começar a riscar ela, tá? Nosso irmão Pôncio, olá, meu amigo, Deus abençoe também, querido. Um bom dia para você, Pôncio. Tá? Então, queridos, vamos lá, capítulo 50 de Gênesis, tá? Então nós encerramos hoje o livro de Gênesis. Aprendemos demais, estamos aprendendo ainda com isso. Basicamente, né, só fazendo uma rápida recapitulação, iniciamos falando sobre o princípio de todas as coisas, o primeiro homem, a queda, depois o dilúvio, depois a gente começa a ver ali, né, a história de Abraão a partir do capítulo 12, e isso porque já vimos Noé, né, sem Cã e Jafé, os seus filhos, enfim, aquela parte ali. Depois capítulo 12, Abraão, né? Depois toda a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, e aqui nós vamos encerrar ontem, né? Ontem sepultamos Jacó, matamos Jacó ontem, né? O verso 49. Então o verso 50 justamente inicia na cena de José, né? Filho amado, querido, que foi vendido pelos seus irmãos, levado como escravo, teve sucesso na casa de Potifar, daí até a mulher de Potifar né, grudar no homem lá e querer pegar o homem de qualquer jeito. Ele teve que fugir, enfim, por causa disso foi denunciado, preso, acusado injustamente, ficou preso na prisão. Deus o exaltou, ajudou pessoas, ajudou o copeiro, o padeiro interpretando seus sonhos. Foi esquecido, ficou depois mais de 2 anos ainda preso, até que Faraó tem o seu sonho. Então agora Faraó, ele está na presença de Faraó, interpretando o sonho, e Faraó vê não José, mas vê que José tem o Espírito de Deus sobre a vida dele, guiando ele. E é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida, que as pessoas possam ver o Espírito de Deus abençoando a sua vida. Queridos, então, agora depois vemos, né, os desdobramentos, que são o que ali agora o reencontro, né, de José, agora como governador do Egito, administrador do Egito. Agora a terra toda está em fome, né? Está em falência. Então agora ele começa a assistir, né, aos demais povos, e agora chega um momento onde os seus irmãos, seus pais mandam buscar comida no Egito, porque também entraram em crise, houve uma crise. Então agora ele revê os seus irmãos, então agora tem todo um reencontro, um encontro com o seu pai. Ele traz o seu pai e a sua família para Gozem ou Gozem, né? É uma região perto de Ramsés. E agora então seu pai já está bem alto de idade, avançado de idade, ali eles residem, ficam vivendo ali. Mas agora então capítulo 49, então Jacó chama eles para dar as últimas palavras, né, proféticas e profecias sobre a vida de cada filho. E o versículo 50, então o final do verso 49 é a morte de Jacó, e o versículo 50, verso 1, então inicia: José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Tá ali num ato de despedida, né? Num ato de até breve, né? Até breve, até um outro tempo. E o verso 2, então, em seguida, deu ordem aos médicos que estavam aos seus serviços que embalsamassem seu pai Israel. E eles os embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias, irmãos. Depois dos 40 dias, durante mais 30 dias, está lá aquele corpo e está lá. Pensa num velório demorado, hein, gente? Tá? Daí, versos 4, passados os dias de luto, José disse à corte do faraó, abre aspas: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que o meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: eu estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, que a gente celebra muito, né, aquilo que Deus fez na vida de José, o sonho, a revelação, que ele se tornou agora governador do Egito, né, o segundo abaixo de Faraó. Com certeza você vê que aqui ele tem médicos à sua disposição, ele tem, enfim, todo o governo, ele tem toda a estrutura, né, do sistema político da época, enfim, né? Mas tem um detalhe aqui, tem algo que fica quase oculto, mas que ele revela no versículo 4. Nós vemos um José numa posição alta, porém ainda escravo. Observe que ele não tinha a liberdade de ir e vir. Tá? E mais, e por algum motivo aqui, sequer ele se achega
a Faraó para pedir que pudesse ir sepultar os seus pais. Ele pede para os conselheiros, ele fala: se posso contar com a bondade de vocês, né? Se acho graça diante de vocês, falem com o Faraó em meu favor, ou seja, intercedam por mim diante do Faraó para que ele permita que eu vá. E olha só, queridos, e dá certo, né? Você vê como o Espírito de Deus sempre instruiu José acerca do que deveria fazer, mas não muda o fato que ele ainda era escravo, ok? Tá? E muitos, irmãos, muitos hoje que estão debaixo do sistema, né, atual, se sentem livres, mas ainda são escravos desse sistema. Verso 5: meu pai lhe fez prestar o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. A resposta de Faraó, verso 6: vá e faça o sepultamento do seu pai, como este o fez jurar. Interessante que Faraó aqui ele não dá detalhes, só fala assim: então tá, então já que você fez, teu pai te fez jurar, né? Honre lá o teu pai, honre o teu juramento, vá e sepulte ele, tá? Verso 7: então José partiu para sepultar o seu pai. E aqui, queridos, observe que é um pequeno êxodo, vai fazer lembrar muito, né, da saída do povo do Egito, lá depois, 430 anos depois, né, quando Moisés os liberta, né? Olha só esse contexto aqui, como faz lembrar os detalhes, né? Versículo 7: então José partiu para sepultar o seu pai, ou seja, saiu do Egito, né? Com eles foram todos os conselheiros do Faraó. Interessante que o Faraó, né, permitiu que os conselheiros fossem juntos, ou mandaram fiscalizar para ir junto para ver se eles voltavam mesmo, né? As autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, queridos, toda pessoa importante foi para esse enterro, para certificar talvez que era o enterro mesmo, né? Ou porque realmente honravam muito José. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos, todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas, os bois foram deixados em Gozém. Lembra que lá na Moisés, na primeira vez, numa das vezes que ele foi pedir para Faraó para adorar a Deus no deserto, ele falou: não, tudo bem, então vá, mas deixa aí suas mulheres, suas crianças. Ele falou: não, nós temos que levar todo mundo, né? Você veja que aqui, por quê? Porque era garantia que eles fossem voltar, uma vez que você né, segura as crianças ou as mulheres, né, a criação é uma garantia que você vai voltar. Aqui ele libera todos da casa do pai para que possam ir lá sepultar, mas retém as crianças e os animais, tá? Com quem diz: se vocês não voltar, vocês ficam sem os seus filhos. Então observe que há uma liberdade restrita, ok? Versos de número 9: carruagens e cavaleiros também o acompanharam. Não diz que foram ajudando, é claro que eles foram, né? Se utilizaram disso, mas também o texto reforça a ideia de acompanhar, com quem diz escoltá-los, né? Esse escoltá-los tem, né, dois sentidos, né? De proteção, também de fiscalização. A comitiva era imensa. Versos 10: chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, levantaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que habitavam viram aquele pranto na ilha de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Mizraim. Versos 12: assim fizeram os filhos de Jacó que este lhes havia ordenado, ou seja, cumpriram ali, né, o voto que fizeram com seu pai Jacó. Versos 13: levaram-no à terra de Canaã e sepultaram a caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado, né, de Efron, o Hitita, para que ele servisse de propriedade para a sepultura. Lembrando que aqui também estava sepultado Abraão, Isaac, Sara, entende? Lia foi sepultada aqui também, só Raquel que não, tá? Versos 14: depois de sepultar o seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que tinham acampado, ou seja, fez o retorno como deveria ser. O versos 15 em diante, irmãos, vai entrar aqui um fruto desse sepultamento, desse desdobramento, que afinal de contas agora o patriarca Jacó, né, que era o pai, né, sempre muito honrado e respeitado pelos filhos, agora partiu. Então é o seguinte, né, a preocupação dos irmãos era assim: e agora? O que vai ser de nós? Será que até agora ele não nos tratou bem porque o pai era vivo? Agora o pai morreu, agora José então vai nos pegar por aquilo que nós fizemos.
ele vai se vingar de nós. A preocupação daqueles irmãos era essa. Então olha só agora que versos 15 diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor, olha só, rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, então mandaram um recado a você dizendo, então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai, nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que trataram com tanta maldade. Então aqui, queridos, vem um pedido de perdão, extraoficial, deles para José, tipo assim, nós precisamos que em nome do Pai você nos perdoe. Agora, pois, perdoa os pecados. Agora aqui eu chamo a tua atenção, queridos, porque diz assim: agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Então agora é o seguinte, irmãos, eles já viraram até servos de Deus. Você viu como eles evoluíram. Quando recebeu o recado, José chorou. E a pergunta é: por que José chorou? E o verso 18 em diante vai responder: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Irmãos, lembra lá do sonho que os irmãos se prostravam diante, e agora falam: nós somos... Medo, irmãos, medo. Aqui, não tem nada de Deus aqui, nada de Deus, a não ser pessoas com medo, pessoas com a consciência culpada, pessoas se sentindo culpados, pessoas entristecidas, assim, presas, escravos na sua culpa, tá? E José, verso 19, José, porém, lhes disse: não tenha medo, pelo amor de Deus, gente, se José tivesse aqui hoje, já ia falar assim: eu tenho Jesus no coração. É de verdade. Quem tem Jesus no coração não se vinga. Desculpa, irmãos. Quem tem Jesus no coração não se vinga. Quem tem Jesus no coração não guarda mágoa. Quem tem Jesus no coração não guarda raiva. Quem tem Jesus no coração aprende a perdoar. Porque é a essência do amor de Deus que habita em nós. Então José está falando, porém, eles dizem: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Esse negócio de vingança é com Deus. Esse negócio de vingança não é com quem é filho de Deus. Vocês estão se dizendo servo de Deus, então aprenda isso. Esse negócio de vingança não é para os filhos de Deus, é com Deus. Vocês planejaram mal contra mim, é certo, versos 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ou seja, irmãos, sabe lá Romanos 8:28? Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Significa o quê? Todas as coisas, até o mal que te fazem, até o mal que fizeram para mim, até o mal que fizeram para você, Deus vai usar isso para o bem, segundo um propósito dele. É isso que José está pregando para eles aqui. José está pregando Romanos aqui, antes de existir, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, Versos 21, por isso não tenha medo, de novo reforçando, sai deste medo, não tenham medo, eu sustentarei vocês, seus filhos, eu vou cuidar de vocês. José tipifica Jesus. Jesus está dizendo assim: eu vou cuidar de vocês. Agora não é hora de você ter medo pelos besteiras que você fez na vida, não é hora de você ter medo pelos teus pecados, não é hora de você ficar com medo, porque a tua consciência te acusa pelas coisas que você fez, tá? Não, é hora de você confiar que eu sou José, eu sou Jesus e vou cuidar de vocês, e aqueles que têm o Espírito de Deus também vai ter esse mesmo sentimento, vai cuidar dos demais, dos irmãos, queridos. Olha só, e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente, tá? E agora versos 22 ao 26, encerrando o capítulo 50 de Gênesis, fala então, também como tudo tem um início, um meio e um fim, chega o fim da vida de José, ele permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, assim, parecido com o que o pai fez, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, os tirará desta terra. Observe que ainda que eles faziam parte de uma elite, eles estavam ali no segundo escalão do Egito, eles viviam bem, eles tinham uma terra de goze para eles cuidar dos rebanhos, enfim, eles tinham, tá?
Mas eles não perderam o foco. Qual era o foco? Existe uma promessa que nós temos que ir para Canaã. Deus não nos quer aqui, Deus nos quer na Canaã. Quantas pessoas, irmãos, que depois de alcançar algumas coisas, né, na sua vida, se Deus te der um carro, te der uma casa, e Deus fala assim, agora vamos continuar a jornada? Você fala, que jornada? Eu já consegui o que eu quero. Não, queridos, a nossa jornada se chama Canaã celestial. Deus está nos esperando lá, o Pai está nos esperando. E com certeza nós não podemos perder esse foco, porque vai chegar um momento, onde José falou aqui, né? Vai chegar um momento que o Senhor vai vir. Quando Deus estiver em favor de vocês, em favor de vocês, levem os meus ossos daqui, tá? O versículo de número, cadê? 24, assim, antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra. Olha só, vocês vão sair dessa terra, vocês vão sair, não importa se você mora num puxadinho ou num palácio, teu lugar não é aí, queridos. Deus vai tirar você dessa terra, tá? Levando-os para a terra que prometeu como juramento a Abraão, Isaque e Jacó. José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois, embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Queridos, olha só, em outras palavras, deixa eu tentar traduzir aqui o que o José estava dizendo para os seus irmãos. José estava dizendo assim para os seus irmãos, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de passar necessidade, eu não tenho medo dos intempéries da vida. Eu tenho medo de ficar longe do propósito, de ficar longe, né, de perder o foco que Deus nos deu. Então, ainda que vivo ou morto, eu preciso chegar aonde que eu tenho que chegar. Observe que ele não temeu nem a morte, ele temeu ficar, ainda que os seus ossos ficar, né, no lugar onde ele não foi predito que eles deveriam estar. Então ele falou assim, olha, eu sei que Deus vai intervir por vocês, vai vir em auxílio de vocês, e a hora que isso acontecer, por favor, junta os meus ossos, o meu pó, seja o que for, e leva junto, porque eu quero também cumprir aquilo que Deus, né, disse que haveria de acontecer sobre as nossas vidas. Que esse tem que ser o nosso intuito, tem que ser o desejo, a nossa vontade, de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, né? E que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? A vontade dele é levar os seus filhos para perto dele. Queridos, então, não tema a morte, não tema os intempéries, não tema as dificuldades, a escassez ou a abundância. Eu não sei com qual vai ser mais fácil lidar, se com a escassez ou com a abundância. Eu penso que vai ser mais difícil você lidar com a abundância do que com a escassez. A escassez é fácil deixar, irmãos, a abundância é difícil, hein? Então, por isso que para muitos Deus não permite ter abundância, porque sabe que depois não quer largar, né? Porque para muitos é difícil. Agora, entenda uma coisa, né? Deus, ele fala de uma história. Tá? Por que levar os ossos para lá? Por que serem sepultados naquela época? Claro, tem todo um contexto. Se você quer saber mais sobre o destino dos mortos, existe um destino dos mortos para quem morreu lá no Velho Testamento e um destino dos mortos para quem morre no Novo Testamento. Eu tenho uma série de vídeos que falam sobre isso, você pode entrar no meu canal no YouTube e assistir. Muito bacana, muito legal, tá? Mas enfim, a grande verdade é que, queridos, quando que nós percebemos que alguém não tem medo da morte? Quando tem consciência da ressurreição. A história que hoje é contada na Bíblia só tem sentido porque aquele que morreu na cruz ressuscitou. Tá? E o fato dele ter ressuscitado, não continuado morto, que a história dele ainda é viva. Ou seja, Deus não é um Deus de uma história morta ou de uma história passada, né? Ao contrário de muitas religiões que falam lá, sei lá, do Buda, do Maomé, que foram, né? Existiram, mas não existe mais. Não, a história hoje que contamos é uma história de alguém que foi, existiu e ainda existe porque ressuscitou. Tá? Então, por que a minha história e a sua história vai permanecer? Porque a morte não vai nos parar. Por que nós estamos falando de José hoje? Tá? Porque José foi sepultado, mas ele ressuscitou em Cristo, queridos. Tá? E com certeza, se você for ver lá os meus vídeos, você vai ver, tá? Ele já está no terceiro céu, junto com o Senhor, né? Nos ares, esperando sim o dia que o seu corpo físico vai ser ressuscitado aqui na terra como o nosso, mas ele está já na presença do Senhor. Então, queridos, eu quero que você
possa receber no teu espírito, então, essas mensagens do livro de Gênesis, no teu coração. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, e nós vamos amanhã iniciarmos os evangelhos, e amanhã vem o quê? O entendimento, então, de Jesus, da graça, dos favores de Deus, né, da conduta que devemos ter para este tempo, e vai ser um tempo muito especial, uma caminhada muito especial. Eu convido você para estar conosco. Pai, nós te oramos, Senhor, abençoando os nossos irmãos, Pai, as nossas famílias, Senhor, os irmãos que acompanham conosco, Senhor. Pai, ao contrário dos irmãos, Senhor, de José, que ainda tinham suas consciências escravas da culpa, Senhor, graças a Deus podemos viver hoje livre da culpa, sabendo que o Senhor nos perdoa de todo o pecado. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos libertar, para que vivamos não como escravos. Aqueles irmãos queriam viver como escravos, Pai querido, lá de José. José falou, não, eu quero que vocês vivam como livres. Inclusive, eu estou morrendo, eu vou morrer, mas eu sei que Deus vai vir intervir, vai vir ao auxílio de vocês, para que vocês não permaneçam escravos. Egito é lugar de escravidão, ainda que com vida boa. Nós vimos que José também ainda era escravo, mas Deus te chamou para a libertação, para ser livre nele, por ele, e para servir ele como filho e não como servo. Deus abençoe a sua vida, um beijo grande, fique com Deus, um abraço a todos aqui. Eu não vou conseguir cumprimentar todos, mas tem uns que eu já cumprimentei, né?